microempresas somam mais de 90% do mercado brasileiro. Outro setor que tem crescido muito é o de livros digitais. Nos lares brasileiros, a cada 4 pessoas, 3 consomem café. E as mudanças na aposentadoria estão causando polêmica. Estas e outras notícias agora no Jornal do IESB. De acordo com o Sebrae, as micro e pequenas empresas ganham cada vez mais espaço. Os empresários destacam as facilidades e a falta de burocracia como pontos positivos desse mercado. No Brasil, surgem cerca de 460 mil novas empresas por ano, sendo em sua maioria de micro e pequenas empresas nas áreas de serviço e comércio. De acordo com o Sebrae, empresas tentam fugir dos encargos trabalhistas altíssimos, onde, por exemplo, um funcionário chega a custar 120% a mais que seu salário mensal. E aqui no DF não é diferente. Muitos desses empresários estão optando por estes novos empreendimentos. O dono de restaurante móvel, Ronaldo Vieira, conta o porquê de abrir esse tipo de negócio. Eu já era dono de restaurante aqui em Brasília, já passava por dificuldades normais de ter um negócio. O restaurante, ele traz tanto problema burocrático com vizinhança, com AGFIS, com fiscalização, com funcionário, que ele se torna mais inviável do que ter um negócio irregular. Devido à burocracia, para se abrir uma empresa fixa, os micro e pequenos empresários apostam em novas alternativas, que trazem uma maior facilidade para a realização do empreendimento. Os micro e pequenos estabelecimentos são 99,2% das empresas brasileiras. Empregam cerca de 60% das pessoas economicamente ativas do país e correspondem a 20% do produto interno bruto. Marcelo Ângelo, microempresário, afirma que mesmo com a falta de interesse dos bancos privados em investir nesses novos empreendedores, pois a rentabilidade seria baixa demais, busca outras formas de crescimento. Hoje a gente tem crescido de outras maneiras. No nosso caso, a gente tem feito parcerias e unido de forma o que a gente chama lá de co-cooking. Então são 3 empresas numa mesma unidade de produção. E aí a gente viabiliza juntos projetos. Então vão construir uma câmara fria, são R$50 mil, então a gente procura parceiros que tenham interesse nessa ferramenta e custeia isso junto sem buscar dinheiro com ninguém. Essenciais para a economia brasileira, as micro e pequenas empresas têm sido alvo de políticas específicas para facilitar sua sobrevivência. Aqui no Distrito Federal, o projeto de lei para a legalização desses novos empreendedores já está em vigor. Os proprietários contam também como é o processo de divulgação. Hoje em dia, a gente só utiliza a rede social. De vez em quando sai alguma matéria, algum evento em mídias como jornais ou televisão, mas com menos frequência, depende muito do evento. Geralmente, 99% é rede social. Praticamente Instagram e Facebook. E boca a boca. Vocês vão beber suco, vocês vão ver, vão sair falando. As novas tecnologias trouxeram desafios para o mercado, como os livros digitais que afetaram as vendas dos impressos. Em 2013, os e-books venderam mais que o dobro, já os livros de papel cresceram menos de 10%. Durante muito tempo, os livros impressos estiveram presentes na vida dos leitores. Porém, com o avanço da tecnologia, as pessoas têm passado a usar mais os livros digitais, os famosos e-books. Entretanto, o papel não saiu de moda. Você prefere um e-book ou um livro impresso? Eu prefiro o livro impresso. Por quê? Porque o livro impresso ainda tem mais variedade de tamanho, de textura, de papel. Você tem mais alternativas, assim, um trabalho gráfico mais elaborado. Eu prefiro ler o livro impresso. O e-book. O e-book é melhor porque ele acompanha a tendência tecnológica, né? A gente tem aparelho para tudo hoje em dia, então assim, não gasta papel, é mais ecológico. Tem todas essas vantagens assim digamos assim, da tecnologia, né? Então é uma coisa que é inevitável, uma coisa que veio para ficar e vai ser o futuro, provavelmente. Já está acontecendo e vai ficar cada vez mais. De acordo com estudos da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, o mercado de e-books cresceu 225% durante o ano de 2013, comparado ao ano anterior. Já o mercado de livros impressos cresceu apenas 7,52% durante o mesmo período. Na sua opinião, você acredita que o mercado de livro impresso vai acabar? Infelizmente, eu acho que sim, porque o mundo está
está evoluindo muito mais e muito rápido, então eu acho que os livros realmente vão ser extintos. Eu acho que não, eu acho que vai haver uma divisão, assim, uma partilha. Eu acho que vai chegar um momento onde vai ter uma convivência. Dificilmente, mas o e-book é mais prático. Os jornais online e televisivos não substituíram os impressos. Os DVDs e os Blu-rays não substituíram o cinema. Mas será os livros digitais uma ameaça para os livros impressos? As mudanças na lei da aposentadoria estão causando polêmica e contrariando os trabalhadores brasileiros. A MP 665 ainda não foi aprovada pela presidente Dilma. O fator previdenciário foi criado para conter os gastos da Previdência Social, que já ultrapassavam a arrecadação. O Senado Federal aprovou a medida provisória 664 de 2014 sobre as novas regras do fator previdenciário, que permitem que trabalhadores possam se aposentar quando a soma de idade e o tempo de contribuição for igual a 85 anos para mulheres e 95 para homens. Isso, na prática, acaba com o fator previdenciário e pode gerar um rombo de 40 bilhões de reais aos cofres públicos nos próximos 10 anos. O fator previdenciário é um redutor das aposentadorias. Nós sabemos que ele vem ser, e dito isso não por mim, mas inclusive por membro do governo, que seria um mal necessário, ou seja, por si só já é um mal que afeta o trabalhador que está no ato da aposentadoria e que, ao levar ao balcão da Previdência o seu tempo de trabalho, tempo efetivo de contribuição e a sua idade já para a aposentadoria, ele é penalizado, como você acabou de colocar, em aproximadamente 30%, 40% e às vezes 50%. De acordo com a antiga regra, a soma para a aposentadoria era de 60 anos para mulheres e 65 para homens. A proposta de aposentadoria agora será de 85 anos para mulheres e 95 para homens. Para os professores, as regras modificam, podendo ter direito a uma redução baseada nessa fórmula. A soma deve ser de 80 anos para mulheres e 90 para homens. Caso o trabalhador decida se aposentar antes, o benefício continuará sendo calculado a menos por meio do fator previdenciário. O valor da aposentadoria deve ser até o teto de R$ 4.600 em valores atuais. Bianca, o que você acha das novas mudanças no fator previdenciário? Boa tarde, Stephanie. Então, eu acredito que se essas novas regras elas forem aprovadas, na minha opinião, vai facilitar muito a vida de quem quer se aposentar agora. Porque as novas regras, além de diminuir o tempo de se aposentar, elas acabam aumentando o valor que era pago à aposentadoria. O que o fator previdenciário antigo não fazia, né? Ele só pagava a aposentadoria, como um exemplo, 50%. E com as novas regras, esse benefício será 100%. Agora a soma é a sua idade, o tempo de contribuição, que vai dar o tempo de aposentadoria, além do benefício que irá aumentar. Ou seja, a pessoa vai contribuir, somando com a idade dela, vai dar o tempo de aposentadoria, além de receber esse benefício integral, 100%. Eu acredito que pode sim ter um prejuízo nas contas públicas, porque o benefício ele vai ser pago integral, como eu falei, 100%, o que não era feito antigamente. No próximo bloco, 2 esportes conquistaram o Brasiliense. E ainda nesta edição, os malefícios no excesso de consumo de café. Somos da Asa Sul, Asa Norte e do IESB Oeste. Somos reconhecidos internacionalmente. Somos criativos, ousados e inovadores. Presencial ou à distância? Somos IESB. Junte-se a nós. Inscreva-se iesb.br/vestibular. O governo anunciou o cronograma oficial de desligamento do sinal analógico de televisão no país. Em Brasília, a transmissão televisiva será totalmente digital em pouco menos de um ano. É assim que as TVs mais antigas vão ficar a partir do ano que vem. É que no dia 6 de abril de 2016, o sinal analógico de televisão aberta vai ser suspenso no DF, dando lugar à transmissão 100% digital.
O desligamento no Brasil irá ocorrer de uma maneira escalonada. As primeiras cidades vão começar agora no final de 2015 e as últimas em novembro de 2018. O desligamento é uma etapa necessária desde quando a gente começou a implantação da TV digital. Primeiro a gente implantou a TV digital, há um momento de simulcasting, que ocorre a transmissão tanto do analógico quanto do digital, e depois o encerramento da transmissão analógica. Faz parte da evolução da tecnologia o desligamento do sinal analógico no mundo inteiro. Depois de Brasília, São Paulo, Belo Horizonte, Goiânia e Rio de Janeiro vão ser as próximas cidades a desligarem a frequência analógica já ao longo do próximo ano. De acordo com o Ministério das Comunicações, até 2018, pelo menos 93% dos brasileiros devem ter acesso à TV digital. Se a meta não for alcançada, o cronograma feito pelo governo pode ser alterado pela terceira vez. O pré-requisito para o desligamento é que toda a população que hoje recebe o sinal de televisão, 93% vai ter que estar convertido, ou seja, 93% no dia do desligamento tem que estar recebendo o sinal digital. Caso a gente não chegue a esse percentual, o desligamento de cada região vai ser adiado até que esse percentual se chegue. A data limite para que o Brasil todo seja desligado é 31 de dezembro de 2018. O prazo é curto e muitas pessoas ainda não têm garantido acesso à TV digital. Segundo o IBGE, quase 35 milhões de pessoas têm somente televisão de tubo em casa. O número representa mais da metade da população. Além disso, quase 30% dos lares recebe apenas o sinal analógico. Eu não sabia. Sério mesmo, eu não sabia. Não está tendo divulgação. O pessoal vai ficar, com certeza, vai ficar muito chateado. Eu não vi, de certa forma, um anúncio muito positivo e um incentivo do governo para que as pessoas comprassem os seus conversores, né? Eu acho que tem que desligar mesmo. O governo não é necessário para expandir, para informar sobre essa nova tecnologia. Precisa informar assim, em escolas, palestras, em panfletos. Desde a divulgação do cronograma de desligamento do sinal analógico, as emissoras de TV estão colocando um símbolo como este durante a programação. O alerta adverte as pessoas sobre a mudança e explica que a partir da data firmada no calendário, aquele sinal vai deixar de existir. Quando o prazo final se aproximar, a divulgação vai ser ainda mais intensa, para chamar a atenção dos telespectadores. Com a TV digital, a imagem fica mais nítida e livre de chuviscos e sombras. A plataforma também permite a interatividade por meio da internet. Mas quem ainda utilizar a TV de tubo vai precisar de um conversor digital que custa aproximadamente R$100 ou de uma televisão mais moderna, que já tenha a tecnologia. Além disso, o governo garante que um kit digital, contendo um conversor com controle remoto e uma antena, vai ser oferecido aos cadastrados no programa Bolsa Família. Atualmente, a TV analógica ocupa a faixa de 700 MHz. No final de 2018, esta frequência vai ficar livre e será ocupada por operadoras de telefonia móvel que devem expandir e melhorar a rede de internet 4G do país. A torre digital, inaugurada em 2012, finalmente vai deixar de ser apenas um ponto turístico. Mais informações em vocênatvdigital.com.br ou pelo telefone 147. Os centros são administrados pelas operadoras de telefonia móvel e tiram as dúvidas quanto às datas de desligamento em cada região. O portal e o call center também orientam sobre o tipo de televisores, conversores e antenas adequadas para receberem o sinal em alta definição. Aumenta a procura pelo Muay Thai nas academias brasilienses. Muay Thai é a luta que está conquistando o interesse entre jovens. Para quem não conhece a modalidade, o Muay Thai é considerado violento, mas quem pratica tem outra visão da modalidade. Num treino em que pode-se perder até 1 quilo, também ensina a tradição tailandesa e o respeito ao próximo. Não é violência, é uma forma de você aprender a se defender da violência, né? Você aprende, não é uma coisa... Você aprende a bater e aprende a apanhar, mas aprende a apanhar e não se machucar. Considerada como violenta por muitos, a luta das 8 armas, como também é conhecida, traz uma filosofia totalmente diferente do pensamento humano. Então, o Muay Thai, assim como eu disse, ele, assim como outras artes marciais, ele privilegia muito a relação do respeito, da hierarquia, ele aumenta a autoestima do aluno. Uma disciplina para você estar se superando todo dia em questão de
de melhores rotinas de vida, alimentação, isso, aquilo, cuidar da sua saúde em si. Somente técnicas de luta, a modalidade traz também um bem-estar ao indivíduo. Se um dia eu quiser mais velha, pelo menos eu estou mais treinada, já desde nova. É basicamente isso, né? E para aprender a se proteger também, assim, né? Que é bom que hoje em dia as coisas estão perigosas. Pois é, em um único treino, a pessoa chega a queimar 1000 calorias. Esporte muito popular nos Estados Unidos, o futebol americano tem despertado o interesse dos candangos. Aqui em Brasília, a modalidade não para de crescer. A capital já conta com algumas equipes que disputam o campeonato local. O futebol americano, esporte popular nos Estados Unidos, está despertando interesse entre os brasileiros. No Brasil, as competições são disputadas em 3 modalidades: tradicional, flag e praia. Felipe Florencio, que começou a jogar na praia, já participou do Campeonato Brasileiro e comenta como conheceu o esporte. Bom, eu conheci a princípio vendo jogos na TV, né? Mas meu primeiro contato com eles foi quando eu morava no Rio de Janeiro, né? Lá eles praticam a modalidade de praia, né? As pessoas vão sem equipamento, mesmo com proteção de dente, e aplicam a mesma regra daqui na praia, né? Quando eu morava lá, não tinha um outro esporte assim bacana para praticar, mas tentando futebol americano. Agora eu estou participando do Campeonato Candango, mas também participei do Campeonato Brasileiro, o CBFA, que é o nacional. Alligators, V8, Templários e Leões de Judá são as equipes do DF que, junto de Goiânia Tigres, participam do Campeonato Candango de Futebol Americano. Os jogadores Henrique Kelby e Eduardo Moraes jogam há poucos meses e já disputam o Campeonato Candango. Mas aí depois eu voltei em janeiro e voltei a na equipe eu estou há 3 meses e aos poucos a gente vai aprendendo. Então assim, com um pouco de paciência a gente consegue chegar de perto. Mas para quem acha que o esporte é só para os homens, está muito enganado. Aqui em Brasília já existe um time de futebol americano feminino. Maísa, uma das jogadoras do time, nos conta se existe algum tipo de preconceito. Não, a gente sempre escuta aquelas piadinhas assim, nossa, mas você é tão magra, ou então, ai, mas você, sei lá, é tão baixinha. Mas não preconceito, acho que em relação ao sexo. Atenção para a quantidade de cafeína que você consome no dia. O excesso pode se tornar um vilão para a sua saúde. Café puro, café com leite ou com chocolate. Não importa o jeito, mas ele está presente na mesa dos brasileiros todos os dias. Além de gostoso e popular, o café passou a ter uma grande importância em uma pesquisa desenvolvida pela Embrapa e a Universidade de Brasília. Em sua tese de doutorado, Felipe Vinitsky localizou em 1 grão de café uma proteína chamada peptídeo. Esse peptídeo apresenta uma atividade analgésica similar à da morfina. Possível atividade de antinociceptiva, né, que é para não sentir dor, de analgesia. Né? Então, eles se parecem, têm atividade similar ao da morfina. Essa proteína tem a vantagem de não trazer a dependência como a morfina, mas os adeptos dos cafezinhos devem tomar cuidado, pois o excesso pode ser prejudicial e levar ao vício. O café é a segunda bebida mais consumida no país, perdendo para a água. Dados da Associação Brasileira da Indústria do Café mostram que 95% dos brasileiros acima dos 15 anos consomem pelo menos 1 xícara de café no dia. Eu tô aqui com o Antônio Carlos e ele consome uma média de 20 cafés no dia. Antônio, me fala que se você ficar sem tomar o seu cafezinho no dia, seu dia funciona bem? Não funciona porque o café é meu despertador natural, pela manhã. Depois que eu tomo a primeira xícara de café, eu fico disposto para trabalhar, dirigir meu automóvel, sair de casa tranquilo. Você se considera um dependente de café? Pelo menos na parte da manhã, com certeza sim. Orlando Júnior é terapeuta e também consumista diário do café. E conta que a bebida lhe traz mais concentração no dia a dia. Dá um pouco mais de concentração e ânimo. A nutricionista clínica esportiva funcional Júlia Rios explica que uma pessoa deve consumir pelo menos 200 ml de café por dia, o que vale a 4 xícaras pequenas. Se for ingerida em grande quantidade, pode trazer danos à saúde.
Dor de cabeça, ansiedade, depressão. Você pode ter alguns problemas cardíacos, por exemplo, se você já é hipertenso, se você tem qualquer problema de dislipidemia, um colesterol alto, um triglicerídeo alto, o café pode piorar isso. E o café, ele pode atrapalhar tanto na sua concentração, porque como ele é estimulante, você pode piorar essa estimulação. Uma boa opção para quem quer substituir o café pode optar pelos chocolates amargos. A nutricionista explica que ambos têm antioxidantes, mas devem ser consumidos separadamente. Porque o efeito é bem parecido. Até de 35 a 50, é um chocolate que ainda tem açúcar, é um chocolate que ainda tem bastante níveis de gordura. Já de 75 até 85, 90, que é o máximo que a gente consegue no paladar, ele já é um chocolate bem antioxidante, já é um chocolate bem saudável. Termina aqui mais um Jornal do IESB. Boa noite e até amanhã.